Grande abraço, Cléber. A homenagem é sua, né? Sua homenagem nós trouxemos hoje o Gilmar aqui, o nosso convidado, né? Jogou muito tempo no Palmeiras, por isso mesmo, sua homenagem. Você pediu tanto, nós trouxemos um convidado do Palmeiras. Tá vendo como você é maldoso quando você fala as coisas? Tá vendo? Você fica falando besteira, a gente traz o cara aqui. Tá vendo? Você... Calma um pouco, Cléber. Mas grande abraço a você, ao seu telespectador, que a partir de agora passa a acompanhar o Rede Família Esporte, repercutindo as principais notícias esportivas nesta quarta-feira, nesta quarta do craque. E nós teremos Série A2 do Campeonato Paulista, Série A3, Copa do Brasil, Sul-Americana, não sei se Sul-Americana teremos também hoje. Libertadores, né? Libertadores de América. Olha, cada campeonato fantástico, dois dos principais times brasileiros, inclusive dois deles, um na Libertadores, três na Libertadores e um na Copa do Brasil, estarão em campo daqui a pouquinho. Boa noite, Zenon. Muito boa noite, Guina Paiva. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Hoje, nessa quarta-feira do craque, temos um convidado super especial, um dos grandes atletas de futebol da história do futebol brasileiro e principalmente da história do Clube Palmeiras. Eu lembro no início de sua carreira, porque é meu contemporâneo, embora eu seja mais velho que ele, mas eu vi esse profissional crescer, né, dentro do futebol. E já na sua primeira partida, eu já previa que ele seria um grande atleta de futebol, um craque, na concepção da palavra. E o Palmeiras, com a sua escola de sempre ter bons goleiros, sim, né? Claro. Sempre teve bons goleiros, né? Desde Valdir de Moraes, enfim, e aí veio, né, com Leão e tudo mais. Depois veio o nosso convidado, que daqui a pouco você vai apresentar, mas eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o nosso convite e veio hoje para participar aqui do nosso programa. Joga comigo ainda hoje na seleção brasileira de Masters, seleção paulista de Masters. Onde quer que tenha um jogo, nós estamos juntos. E é sempre um prazer muito grande. Onde vai, é muito assediado pelos palmeirenses, né? Porque fez história dentro do Palmeiras. Então, para nós é um privilégio muito grande tê-lo hoje aqui, viu, Guina? Claro, com certeza. Gilmar, seja bem-vindo aqui no Rede Família Esporte. É lógico que um dos intuitos, a gente sempre fala, um dos intuitos da gente ter feito esse programa é justamente fazer uma homenagem aos grandes jogadores que fizeram história em seus clubes, e você é um deles também, com certeza, vestindo a camisa do Palmeiras. E a gente te trouxe hoje aqui para contar um pouquinho da sua história. A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores com relação a um pouquinho dessa situação naquela época de goleiro pequeno, né? Hoje, então, nós não teríamos espaço, não, mas nem para gandula. Só na ala. Nem para gandula, né? Mas naquela época ainda se dava um pouquinho de chance e a gente, querendo ou não, a gente mostrava um pouquinho da competência lá, mesmo sendo as traves grandes, né? Mas a gente mostrava um pouquinho da competência, não precisava ter 2 metros de altura para saber se é bom goleiro. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rede Família, né, os telespectadores. Muito prazer, eu aceitei o convite do meu amigo Zenon. Zenon, que no tempo de atleta costumava fazer gols em mim, né? Hoje, como apresentador e comentarista de um grande programa, me convidou, eu aceitei. Era para ter vindo já em outra oportunidade, mas chegou o dia e eu estou muito contente, né? Ao seu lado, Guina, também participar desse programa, que é aqui na região, uma referência. E a gente se sente bastante honrado em poder participar. Que legal, que legal. Importante é isso, que a gente gosta mesmo de trazer vocês aqui, para que a gente mostre um pouco para os jovens jogadores de hoje como é ser um jogador. Certo. Na pura acepção da palavra, como homem, como ser humano, como cidadão, como tudo, né? E hoje em dia a gente vê a molecada numa mala danada, numa marra danada, não sabendo nem muitas vezes chutar uma bola e sem saber ser o que é ser um cidadão de verdade. E eu fico muito contente quando o Zenon traz os amigos, né? Mesmo sendo rivais a vida inteira, mas fora de campo são grandes amigos. Isso me emociona bastante e um dos motivos pelo qual a gente faz isso daqui é justamente para motivar também as pessoas que estão fora de casa, que não basta você ser rivais em aquilo que você faz, mas o mais importante é você criar amigos, porque a única coisa que a gente vai deixar dessa vida são os amigos. Verdade. Que a gente vai levar de saudade são os amigos, o resto vai ficar tudo aqui. Então o mais importante é isso. Então é mais um que foi rival, né? Sim. Dentro das 4 linhas. Com certeza. Cada um lutando pela sua camisa. Era difícil demais fazer gol nesse homem aqui, rapaz. Cada um lutando pela sua camisa, mas fora dela. Um homem com uma elasticidade, com reflexo apuradíssimo. Era complicado. Chutava de fora da área pra caramba, olha.
para fazer gol nele era muito complicado. Então, ó, é isso que você está falando, não existe rivalidade. No nosso tempo, a gente tinha, lógico, dentro de campo, cada Sim, um claro, a sua defendendo a parte sua, de lógico. guerreiro, Sem dúvida. lutando pelo seu clube, mas fora do campo, quando se encontrava, era um prazer muito grande, como acontece agora Claro. na seleção de Masters, Sem dúvida entendeu? nenhuma. É uma alegria, o coração até acelera quando vê um parceiro de tão feliz que fica, né? Então, criou-se, né, aquela amizade de muitos anos, tu vê, da década de 70. Verdade. E hoje a gente está aqui já, ele aí na faixa dos 50, né? E eu já estou na faixa dos 60, mas continuamos aí ficando felizes quando um vê o outro e, enfim, os outros companheiros também. Aí estamos acompanhando algumas fotos, né, que o nosso Arthur Eugênio consegue buscar, A Laísa, ele pegou. acha, né? A Laísa pegou também algumas aí, fotos. olha lá Olha, essa que foto do coisa, ping-pong. O tempo como é, hein, Hein? Zenon? Que coisa, não, rapaz? Pô, ainda bem, Zenon, que hoje você joga do meu lado, né? Hoje eu tenho prazer. Quando eu vejo o João Paulo, vejo o Zenon, falei, hoje eles estão todos do meu lado, porque quando eu jogava contra era complicado, viu? Olha lá, você e Gilmar. Gilmar dos Santos Neves, Que no foto, qual eu tenho o nome por causa dele. Olha Que só, beleza, né? que Coisa beleza. linda. Essa foto é de 78, Olha, Beto Fuscão. 79. Beto ali. Fuscão. Aí, Toninho, né? O centroavante, estava verdade. vendo ali. Aí era juniores ainda, né? Juniores. É. Aí no estádio do Guarani, parece. Parece o Guarani. É o né? tobogã. É, o tobogã. Tá vendo? É isso Ô, aí. Gilmar, conta um pouquinho da sua história, como você começou no Palmeiras? Então, a minha história no Palmeiras ela é um pouco diferenciada. Tá. Então, vamos lá do início. Sou morador de Osasco, né? Na altura eu tinha 14 anos e eu jogava num time chamado Montenegro. E esse dia o Montenegro foi jogar em Osasco. Eu morava num bairro de Osasco, chamado Santo Antônio, e nós fomos jogar no centro de Osasco. Muito bem. Eu era atacante Tudo bem. Atacante. Eu era atacante do time. Só que, nesse dia, o goleiro bebeu lá Tomou as cajibrinas. Tomou um que suco. tomou um quisuco a mais misturado com alguma coisa e não pôde jogar. Caramba, E o dono do time português falou, pô, Gilmar, joga lá pra gente, dá uma força. Eu falei, pô, mas eu não sou... Não, mas você joga lá que depois se você jogar no final, você vai um pouco na linha. Beleza. E fui lá e comecei a jogar. E passou o jogo, tal, o tempo inteiro ele não me tirou e eu fiquei jogando o tempo inteiro no gol. Aí apareceu um cidadão atrás do gol lá e falou, pô, gostei de ver você jogar. Falei, mas eu não sou goleiro, não, eu gostei de ver você jogar e tá aqui o meu cartão. Qualquer coisa você me procura. E eu guardei o cartão. Não liguei pro cara. E meu pai falava assim, meu pai sempre me acompanhava dizendo, sabe que os pais sempre são os grandes incentivadores, Sem né? dúvida. E meu pai falou, pô, mas você nem era goleiro, você jogou no gol hoje e tal, mas o cara gostou de você, por que você não liga pro cara? Eu falei, não, o cara lá de Osasco, eu sou daqui do Santo Antônio, se eu for pra lá, eu vou ter que gastar dinheiro de condução, né? E aqui eles me dão lanche e tal. Aí eu resolvi me dar um lanche e ligar. E quando eu liguei, uma senhora atendeu o telefone e disse o seguinte, ele não está, ele está treinando. Eu falei, você está treinando? Ele é treinador do Palmeiras. Aí que caiu a minha ficha, eu falei, caramba, eu esnobei o cara que é treinador do Palmeiras. E onde eles estão treinando? Ah, estão treinando no campo do Cobrasma. Aí eu marchei, o campo do Cobrasma, longe, 10 quilômetros, fui na sola andando. Cheguei lá todo suado na beira do campo. E aí? O cara olhou pra mim e falou, e aí, você veio? Eu vim. Mas é goleiro, né? Eu falei, virei agora então. A partir de agora eu sou goleiro. Então como é que é? Entra aí, comecei a treinar. Eu tinha 14 para 15 anos, aí comecei a treinar e peguei as manhas e tudo mais. E jogar, a gente já sabia jogar, até porque ele viu o potencial. Claro. E aí comecei a treinar e aí fui participando das categorias, né? Sub-15. Quem era o sub-17. seu treinador da época, Gilmar? O meu treinador de época de goleiro era o Valdir Joaquim de Moraes. O Di Joaquim de Valdir Joaquim de Moraes foi um goleiro que jogou muito tempo no Palmeiras. Nossa, ídolo. Que ele que inventou praticamente a profissão de treinador de goleiros. Né? Então, eu tive todos os ensinamentos por parte dele e fui crescendo dentro do Palmeiras. Eu fiquei no Palmeiras no total de 10 anos. Eu cheguei lá com 14 para 15 anos e saí com 25 anos. E a sua primeira partida profissional, como foi? Conta Então, essa história, que essa história o pessoal vai gostar também. Nesse tempo todo de ir para o Palmeiras, e o engraçado também foi o seguinte, esse aqui eu sempre conto que foi engraçado. Quando eu fiz 18 anos, eles falaram assim, ó, você hoje vai treinar no profissional. E me deram a minha cestinha com a minha bugiganga. E você pode ir para lá treinar no profissional. E eu atravessei aquele corredor, parecia uma eternidade, eu carregando aquela sacola para me chegar lá. Tipo o cobrador de pênaltis que sai do meio campo para ir bater pênalti. Não, a vida inteira dele passa ali naquele tempo. A vida inteira antes de bater o pênalti. E a minha vida inteira passou com aquela sacolinha para chegar no vestiário do profissional.
Quando eu entro no vestiário profissional, a primeira pessoa que eu vejo, o Leão. Nossa. O sapato dele brilhava, que até refletiu no meu olho. Marrento, aquela cara de mala. Eu cumprimentei, coloquei minha cestinha assim, eu escutei ele falar assim, qualquer um já pode vir treinar aqui? Ai, Aí ele é mala, tá vendo? Aí eu falei assim, isso aqui não vai dar certo, né? Então, essa foi meu cartão de boas-vindas, né? Comitê de recepção, cartão de boas-vindas. Isso eu tinha 18 anos. Então, o tempo foi passando, tal, eu fui participando das categorias e fui evoluindo. O Palmeiras tinha 4 goleiros, o Leão, o Benítez, o Bernardino, o Tonho, e eu vim em quinto na escala da sucessão, né? Só que no ano de 78, no qual o Guarani tinha um super time, que foi campeão, no qual foi a minha estreia, foi meu primeiro jogo, o Leão era o titular, o Benítez não quis ficar na reserva, o Bernardino deu uma dor nas costas, o Tonho foi emprestado, tinha quem? Tinha eu. Eu fui para a reserva do Leão, o primeiro jogo no Morumbi. Foram feitas as substituições, eu não pude entrar. E o Guarani ganhou de 1-0, gol do Zenon. Sim. Ele fez o gol no escurinho. O escurinho entrou. E a minha chance era para ir para a final no jogo aqui em Campinas, no qual foi o meu jogo de estreia. E lá o seu Valdir, as pessoas nem dormiam à noite na concentração no meu quarto, dizendo o que eu tinha que fazer. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado e tal. E eu vivi momentos de aflição, mas no meu íntimo eu estava tranquilo. Era uma estreia que para muitos era uma fria, mas eu entendi como uma oportunidade. Claro. Né? E o jogo correu de tal forma que eu mesmo perdendo o jogo, eu fui considerado um dos melhores em campo. Com certeza você foi um dos melhores em campo. Que era pra ter sido uns 8. Ah, isso dava. Zenon, Careca. O cara foi um dos melhores do time do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Bom, ele e Rosemiro, como sempre. Rosemiro, ele é um incansável, né? Incansável. Tirou até um gol de calcanhar que o Careca estava fazendo. Hein? O Careca driblou, eu ia esticar a mão para fazer pênalti, resolvi encolher, porque ele era muito veloz. Ele falou, ele não vai chegar na bola. Então eu encolhi a mão, só que ele chegou na bola. E teu de calcanhar. Rosemiro vinha por trás e salvou, tirou com a barriga. Você vai ser um golaço, pelo amor de Deus. Certeza. Né? E o Careca novinho, né, Zenon? Novinho, 17 anos. 17 anos, 17 anos. O time do Zenon era uma máquina. Sabe, foi uma soma de jogadores. Liga, né? Deu liga. Sabe time assim que dá liga? Liga. Deu liga e, veloz. Capitão e Bozó nas extremas, Zenon no meio campo ali. Renato imarcável. Renato Pé Murcho, aquele tempo o pé dele ainda não era murcho. O pé dele ainda era cheio. O pé dele era cheio ainda. E como batia, né? Vamos direto com a tela do Campeonato Paulista Série A2. E que pena, hein? O Guarani tinha tudo para vencer hoje, acabou perdendo 1-0 para o Mojimirim. Olha que situação. Vamos ver agora os resultados. Votuporanguense venceu em casa 2-0 Rio Preto. O Mojimirim venceu o Guarani por 1-0. Que situação, hein? Olha, com esse resultado, dependendo da combinação do resultado, o Guarani despenca na tabela de classificação. O Bragantino vai jogar em casa? Então, contra o Oeste, Rio Claro, Taubaté, Portuguesa também, Bragantino e Oeste, Rio Claro e Taubaté jogam às 8, Portuguesa e São Caetano. Virando a página, nós vamos ter também Capivariano e Velo Clube, Penapolense e Sertãozinho, Barretos e Água Santa, União Barbarense e Juventus, Batatais e 15 Piracicaba se enfrentam às 8 da noite. Um resultado, olha, nós até falávamos aqui, a sequência do Guarani estava muito boa. Muito boa. E de repente toma essa pancada fora de casa contra o Mojimirim por 1-0. Tá dando mole pros outros, né, Então, esse é o problema, né? Outros, e a gente sabe, eu e o Gilmar, a gente sabe que futebol não aceita desaforos. Sim. Uma partida que praticamente todos já contavam com os 3 pontos devido à situação do Mogi. O Guarani com 3 jogos a realizar, esse contra o Mogi, a próxima segunda-feira contra o Barretos e a última contra o Batatais, fora de casa também. Entendeu? Então, complica um pouco a vida do Guarani, mas ainda eu acredito que só vai depender dele para ele conseguir aí ficar entre os 4 colocados. Já obriga ele a ter que vencer todos agora. Já obriga a ter que vencer. Venceu partidas dificílimas até agora. E justo hoje, que necessitava praticamente para sacramentar de vez, né? Acaba tendo esse resultado negativo. Complicado isso, né, Gilmar? É complicado, até porque o futebol, a gente costuma dizer que os erros pagam-se muito caro. Sim. Errou... É o imposto do futebol, É o imposto do futebol. É o imposto do futebol. Você vê como uma equipe como o Mojimirim, que vinha lá meio... Tá lá nas últimas colocações. E todos nós sabemos que o Mojimirim não é mais o Mojimirim do Barros, né? Sim. Aquele
Há muito tempo. Há muito tempo não é mais. O Mojimirim, com todo respeito, é uma agremiação de muito respeito, porém não vem bem das pernas já há algum tempo. Já teve o Rivaldo lá tentando investir, a coisa vem desandando. Né? E o Guarani, todos nós sabemos, né? A força e a potência das equipes daqui de Campinas, o Guarani, tal qual até a Ponte Preta dividem até a torcida, o Guarani vem numa situação um pouco mais privilegiada, mas 1-0, né? É um resultado mínimo, mas de qualquer forma não pode desencadear daí uma crise, porque ainda restam duas partidas. Porque o Guarani estava bem, viu, Gilmar? Não, fazia acompanhado. 3 jogos, né, seguidos. 4 jogos seguidos, né, com resultados positivos, e justamente na partida que teoricamente seria a mais tranquila, né? Acabou perdendo. Porque o jogador às vezes quando tem pela frente um compromisso que para muitos não é coisa mais relaxada, é onde a coisa desanda. Pode ser também uma falta de concentração, né? O jogador de futebol, ele tem que sempre encarar a próxima partida como a decisão. Jogo da vida. O jogo da vida. Não, vou pegar o Mojimirim, não é assim, a coisa não funciona assim. Aí, vai do papel do treinador falar para os seus atletas e conscientizá-los de que futebol, os erros pagam-se muito caro. Sem dúvida nenhuma. Vamos aos jogos da Libertadores de América. Hoje nós teremos jogos importantes. No grupo 1, Estudiantes 0, o Barcelona de Guayaquil 2, uma vitória fora. Estudiantes, olha que coisa, hein? Um resultado surpreendente a derrota dos Estudiantes da Argentina. Com a estreia de Verón, hein? Então, que coisa. Estreia de Verón. A volta de Verón. Isso, acabou perdendo por 2-0 para o Barcelona de Guayaquil. Atlético Nacional enfrenta o Botafogo. Esse jogo na quinta-feira, né? Amanhã às 21h45. No grupo 2, o Sporting Cristal enfrenta o The Strong somente no dia 18. No dia 19, o Santa Fé enfrenta o Santos. Virando a página, no grupo 3, Emelec, Independente Medellín amanhã, River Plate e Melgar também. Já no grupo 4, jogos de hoje, Universidade Católica e São Lourenço, da Argentina, Flamengo e Atlético Paranaense às 21h45, um grande jogo também entre brasileiros. Que pena, viu? Que pena, também acho. Eu não gosto quando brasileiros se enfrentam, né, precocemente dentro de uma grupo, Libertadores, né? Entendeu? Porque um vai praticamente eliminar o outro, matar o outro. Mas é um grande jogo, jogo de rubro-negros, né? Flamengo e Atlético Paranaense. E temos aí, né, esse jogo que você passou antes ali do Atlético contra... Eu não estou lembrado ali do jogo... Não, é outro. Esse é outro jogo, outra parte. Outro jogo. É o River Plate e Melgar. Ou Universidade Católica e São Lourenço. O São Lourenço. Universidade Católica e São Lourenço. Interessante, hein? Interessante esse jogo. São Lourenço, o time do Papa. O time do Papa. São Lourenço... Universidade que veio aqui jogar com o Corinthians e depredaram o estádio da Arena. Sim. Uma coisa absurda. O que é isso? Um estádio lindo daquele, né? Então, o rapaz arrancava... O que é isso? Não foi a Universidade Católica que veio. Encarava a polícia, a Laú. Laú. Essa é a Universidade Católica. Time chileno, cara. Isso. Time chileno, coisa que a gente não via, né? O Chile fazendo essas arruaças. E de repente... Parece que esse negócio aí é uma febre mundial. Com certeza. Grupo 5, nós tivemos ontem, Jorge Wilstermann 2, Atlético Tucumã 1 e Palmeiras e Penharol jogam daqui a pouquinho às 21h45. Vantagem ampla e restrita para o Palmeiras nesse jogo ou tem que tomar cuidado, Gilmar? Jogos de Libertadores, todos nós sabemos que as equipes, elas se preparam muito bem e são equipes muito matreiras, né? Equipe que disputa Libertadores, são jogadores tarimbados, né? Como a gente no futebol, cobra criada, os caras vêm, principalmente times daqui da América do Sul para cima, do Brasil para cima, muitos vêm para tumultuar o jogo e até conseguir desequilibrar os jogadores, né? Eu acho pouco provável que o Palmeiras venha num momento muito bom, mas de qualquer forma tem que abrir o olho sim, mesmo jogando dentro de casa. Agora, Gilmar, sobre aquela... declaração de Felipe Melo que ia dar pancada em uruguaio, ia dar pancada tapa na cara em todo mundo. Mas já pediu desculpa, né? Falou que não vai dar. Você acha que isso aí pode refletir alguma coisa ou já colocaram uma pedra em cima? Eu acho que o nego vai passar perto dele e vai dar uma cutucada, né? Eu acho que esse rapaz, ele chegou com a fama de xerifão, né? De pitbull e às vezes, por inexperiência ou até por falta de alguém dar uma dica, ele vai lá e fala algumas coisas. Extrapolou, né? Passa um pouco do limite. Isso... para o adversário serve como estímulo. Então, às vezes é um tiro no pé. Você tem que ter muito cuidado. Essa demonstração sua de vivacidade e que você é o cara, às vezes
pode deixar... Motivar o adversário, Motivar o né? adversário, justamente. É uma coisa que a gente usa muito no futebol, essa motivação. Sim. Se você chegar para um jogador e falar assim, você é o favorito? Ele fala que não. Já notou? Quando você chega, você pergunta, quando um time é... Seu time é favorito? Não, ok, nós estamos só, nós vamos tentar tal. Só que se fala que o outro é favorito, ele fica bravo. Então, o jogador ele tem esse lado aí que ainda tem que evoluir. No caso, Felipe Melo, mais do que ninguém, porque todos nós sabemos do histórico dele. Né? Mas que vai ter um uruguaio que vai passar do lado dele e falou assim, bate na minha cara, seu bobão, seu tonto, bate na minha cara, você não falou que ia bater? Você pode ter certeza que vai ter isso hoje. Com certeza. Grupo 6, Libertadores, Libertad 1, Godoy Cruz 2, Atlético Mineiro e Sports Boys jogam amanhã. Também mais um brasileiro. Surpresa aquele resultado ali do Libertad, hein? Também achei. Ele perder em casa. Em casa. Perder em casa é complicado. Lanús e Zulia no grupo 7 jogam no dia 18, Chapecoense e Nacional do Uruguai também no dia 18. No grupo 8, nós tivemos Grêmio 3, Deportes e Quiques 2, jogando em casa, o Grêmio venceu. E daqui a pouquinho, às 7h30, Guarani do Paraguai e Zamora. O Grêmio fazendo o seu dever de casa. O Grêmio é aquilo que eu falei. Você falou, né? Eu já falei aqui que dentro da Libertadores eu tenho aqui o seu dever de casa. O Grêmio, o próprio Flamengo. Eu vejo times com possibilidades de chegar lá na frente e brigar pelo título. Também acho. Em coletiva, o meia do Palmeiras, o Felipe Melo, falou sobre o jogo de hoje da Libertadores na Arena do Palmeiras e sobre sua fama de indisciplinado em campo. Vamos ver. E até como você espera, né? Essa partida, claro que muito dura, mas até pela declaração que você fez aqui no início, né? Quando foi apresentado, claro que não sei se você se referia diretamente ao Uruguai, mas a questão da competição, será que você espera um jogo um pouquinho mais difícil do que ele já é? Não creio que vai ser mais difícil do que já é, não. A gente vai enfrentar o time que creio que é o time que mais venceu a Libertadores, né? 8, se não me engano, não sei. Então, pela 5, pela história do clube, já é de se esperar um jogo muito difícil. Jogadores aí que estão em suas seleções, que passaram por grandes clubes aí na Europa também. Então a gente espera um jogo muito trucado, né? Eu dei o exemplo do último jogo que nós jogamos em casa, a Libertadores. E nós sofremos até o último segundo para fazer um gol, que dirá com um time que tem o peso que tem, né? Tem a história que tem dentro dessa competição. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito difícil, mas a gente está aí preparado, treinando, se preparando nos últimos dias que faltam para chegar na hora a gente está 100% preparado e focado. Felipe aqui, tudo bem? Muita gente chegou a dizer na tua chegada, o Felipe vai prejudicar o time com suspensões, vai levar cartão atrás de cartão e tudo mais. Até agora, uma suspensão só. Você é o terceiro jogador que mais atuou, jogador de linha do técnico Eduardo Batista nesse momento da temporada. Esses números acabam com esse tipo de comentário? Mas olha só, quando eu cheguei aqui eu falei... Primeiro eu quero me desculpar com vocês da imprensa por uma coisa que é muito importante. Quando alguém da imprensa me fez uma pergunta, quando eu cheguei, falou assim, você precisa da imprensa? E eu falei que não. Prontamente eu respondi e falei que não. Mas pensando depois, esses longos dias aí, pensei, passou um tempo já, né? É óbvio que eu preciso da imprensa. Foi uma resposta meio que não inteligente da minha parte. Porque eu preciso da imprensa, óbvio que eu preciso da imprensa, né? Assim como vocês precisam de nós jogadores também. Então acho que é meio recíproco essa situação. Agora, sobre essa situação de números, de achar o que o outro pensa, o que deixa de pensar, vou falar a verdade, eu não tô nem aí pro que a rapaziada pensa, o contra, sabe? Porque para vender jornal, para ter matéria, para ter clique, é a base disso aí. Não vai falar de número. O Felipe Melo acertou tantos passes, Felipe Melo não foi expulso. Isso não dá matéria. Dá matéria é se falar, o Felipe Melo vai ser expulso no próximo jogo. Felipe Melo vai dar um soco na cara de alguém no próximo jogo, sabe? Isso aí, as pessoas tropeçam na própria língua, normal. Eu tô fazendo meu trabalho. Volto a dizer, agradeço muito a Deus por estar me capacitando nesse momento que eu tô vivendo aqui, sabe? Mas é um momento que a gente está enfrentando, que é um momento bacana, mas as derrotas vão chegar. Nós não somos não somos máquinas, né? E a gente tem que estar preparado para isso também, para quando chegar alguma crítica, uma coisa ou outra. Mas o dia a dia tá me ensinando muito, eu tô crescendo muito também. E tô pegando muito mais experiência, isso faz com que eu tenha mais domínio próprio.
Zanon, fala bonitinho tudo, mas demonstrou desequilíbrio. Para mim, um cara desse é bipolar, é desequilibrado mentalmente, sem dúvida nenhuma. É aquele que vai no cravo da ferradura e depois vai pedir desculpa. Ele quebra a perna e depois pede desculpa. E para mim, um cara desse é totalmente desequilibrado. Lógico que ele está aprendendo a lidar com essa situação? Está. Mas uma situação como essa demora tempo para você aprender, não é assim. E é um cara que, se você tiver a inteligência para jogar contra, você tira facinho de campo. A gente sabe, né, do histórico de Felipe Melo, é um bom jogador. Sim. Isso é inegável. Claro. Sabe jogar futebol, dificilmente erra um passe, se posiciona muito bem. É aquele cara que praticamente organiza o setor de meio campo, porque posiciona os seus companheiros. Eu vejo muito ele falar dentro de campo. Hoje ele estava dando entrevista no seu dia bom. Gostei da forma que ele se expressou, né? Pedindo desculpas, inclusive, para os repórteres, para a imprensa de uma forma geral. Então hoje ele estava no seu dia bom. E eu espero que ele esteja assim hoje, dentro de campo, buscando o melhor para o seu time. Também acho. É complicado, né, ô Gilmar, você ter um jogador como esse, e eu acho que é uma preocupação também de toda a comissão técnica, tá sempre conversando, falando, orientando, pedindo calma, pedindo paciência, porque ele já entra como um jogador estigmatizado, marcado principalmente pela arbitragem. É o tipo de jogador que fica com o árbitro, fica 24 horas ou 90 minutos do jogo, né? Focado nele, para saber se ele não vai cometer nenhuma besteira, porque o primeiro vacilo que der, a tendência é expulsá-lo, né? O Felipe Melo, desde sua chegada ao Palmeiras, é um jogador muito contestado pelas suas declarações. Sim. Né? Como jogador, como o Zenon disse, ele cumpre a parte dele, faz o papel dele direitinho. Ele cumpre um bom biotipo, é um jogador forte, né? Se garante em algumas questões, mas talvez querendo pegar assim a deixa de alguns jogadores. Nós tivemos muitos jogadores caricatos assim, né? Capos do Túlio, Serginho Chulapa, Dario, que falavam umas coisas, eram umas coisas até certo ponto engraçadas, né? Então ele hoje, na atualidade, não tem jogador muito que faz isso, então ele às vezes fala um pouco demais e peca por falar coisas até que não pode, ao ponto de chegar e pedir desculpa. Esse é um ato legal, claro. Isso é bacana, é um ponto para ele, né? Isso é um ato Claro. Penso comentário. Agora, como figura pública, tem que medir um pouco mais as palavras, Também porque acho. As pessoas que estão do outro lado da câmera, né? Elas têm crianças, têm senhoras e nem todas são coniventes com situações até de algumas palavras que são ditas, né? Também acho. Vamos às escalações, esquemas táticos do jogo, principalmente agora nesse primeiro bloco de Palmeiras e Penharol. Na tela. Palmeiras como mandante da partida, o Eduardo Batista vai num 4-4-2 com Fernando Praz, Jean ou Fabiano, Ierry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto. Felipe Melo, Roger Guedes ou William, Tietê, Guerra, Dudu e Borja. Ah, time bom, viu, Guina? Time bom. É aquilo que eu falei aqui, é time candidato a chegar a disputar a final da Libertadores. Porque além desses 11 jogadores que tem, o Palmeiras tem mais 11 jogadores que podem suprir a ausência de um que vem jogando, que o ritmo não cai. Que o Palmeiras fez boas contratações, fez um bom elenco e é time, como eu já falei, vai brigar sim pelo título da Libertadores. Eu vejo dessa forma. Gilmar, você pensa assim também? No caso do Palmeiras, a única coisa, e aí cabe ao seu treinador, uma coisa que eventualmente poderia desestabilizar, seria o conflito entre os próprios jogadores. Sim. Uma vez que você tem um elenco com vários jogadores considerados titulares. E o que desestabiliza o jogador que está no banco, mas tem o mesmo potencial do que é o titular, ele se sentir que está sendo desprestigiado. Então, o Palmeiras tem um bom elenco, vem muito bem no campeonato, né? E o senhor Eduardo Batista, cabe a ele dosar e medir a febre desses jogadores, porque a única coisa que pode destabilizar o Palmeiras é o próprio Palmeiras. É o próprio Palmeiras, com os jogadores insatisfeitos por se sentir titulares. Igual você não falou. O Palmeiras tem 2 times titulares. Você tira esse time aí que foi dada a escalação e põe o goleiro Jailson, põe o Roger. Mais um time titular. Mantém-se o mesmo padrão, né? Então, é bom para uma equipe, né? Ter uma equipe com vários jogadores que jogam da mesma forma, porque na ausência pode suprir, mas de qualquer forma tem que ter muita atenção em relação
aos questionamentos em quem é o titular. Precisa saber dominar a vaidade, né? Isso é complicado, isso é complicado. A gente viu isso no Corinthians. E, com certeza. Viu com a chegada do Pato, lembra? Quando chegou o Pato? Muito ainda. E que aí o Chico teve que ir pra banco. Isso, nossa. Causou um mal-estar danado no elenco, né? Entendeu? E que teve momentos ali de discussões. De tapa na porque cara. Porque eu sou titular e o outro, não, eu cheguei para ser titular. E aí? E aí tem que entrar o trabalho do treinador, né, ô Gilmar? E saber trabalhar o emocional, a parte psicológica dos caras. Você jogou numa grande equipe como o Corinthians. Você sabe o que é lidar com vaidades, né? Só que no caso do Corinthians da época, Sócrates, Zenon, Eiras, Casagrande, Zé Maria, esses caras eram unanimidade. Entendeu? Os jogadores que porventura estavam no banco ou que acompanhavam não tinham. Se contentavam de estar no banco. Em estar no banco. Porque sabia que, quem joga é o Zenon. Entendeu? Então o quilate desse jogador, ele ofuscava os demais, que ele fala, não, eu entrando não tinha como, né? Já tá bom. Hoje o Palmeiras é uma constelação. Então, e ainda vai contratando cada vez mais. Você pode ver que todos os caras que chegam são jogadores de nível. Para ser titular em qualquer clube do futebol brasileiro. E aí, um cara desse, ele fica até certo ponto, fala, mas eu tenho condições de ser titular. Então aí é onde entra o papel do treinador. O treinador tem que ser muito esperto, ele tem coisa valiosa na mão, porém tem que saber ilustrar com carinho para que vá até o fim do campeonato sem nenhum tropeço. Escalação do Penharol na tela para você de todo o Brasil acompanhar. O Leonardo Ramos também no 4-4-2, com Gaston, Hernan Petric, Jefferson Quintana, Ramon Arias e Lucas Hernandes, Marcel Novik, Guzmán Pereira ou Argel Rodrigues, Christian Rodrigues, Naitan Nandes, Maurício Afonso e Júnior Arias. Um time totalmente desconhecido. Não conheço esse time. Eu só sei que eles tomaram uma pancada aí de 6, né? De um time aí, eu acho que foi lá na Bolívia, não sei onde qual foi o lugar, que foi um negócio absurdo, né? A quantidade de gols que esse time tomou, né? E então eu desconheço esse time do Penharol. O Penharol do meu tempo era Penharol. Era forte, né? Para ser campeão, que entrava em competição para ser campeão. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Agora, esse time do Penharol aí, eu acho que o Palmeiras terá problemas? Sim, porque jogo não tem nenhum fácil. Você torna o jogo fácil. Então eu vejo o Palmeiras como favorito para esse confronto. Sem dúvida. Em coletivo, o técnico Paulo Autuori do Atlético Paranaense comentou sobre o jogo contra o Flamengo e criticou o estádio do Maracanã. Põe na tela. Tem alguma boa história do Maracanã, da época que você era novo, ou como treinador? Tem uma história bacana para contar ou não? Eu tô em casa, mas parece que não, né? Ver o Maracanã do jeito que tá é vergonhoso. Pior ainda depois que você entra no gramado, né? Não, é impensável. Certamente o Flamengo vai ter um gramado muito melhor na ilha, cuidado por ele, do que esse. Não condiz, não é consentâneo com a grandiosidade do Maracanã, né? Com tinta para mascarar, completamente irregular, para um gramado, para um estádio como o do Maracanã, é impensável. Isso mostra o abandono que nós estamos. Fazer o quê, né? Já mudou tua planificação para o jogo, esse estado do gramado? Não, de maneira nenhuma. Acho que ninguém muda, nenhum técnico muda em função do estado do gramado. Porque senão não está sustentado em nada, embora nosso futebol não esteja sustentado em nada sólido, é tudo circunstancial. O momento, tá bem no momento é bom, não presta, e é assim. Então, de maneira nenhuma, nós temos uma maneira de jogar, vamos mantê-la, vamos ser temos que ser leais a ela, né? Fiel àquilo que nos fez chegar até aqui, aquilo que nos faz essa temporada ter passado todos os processos eliminatórios. Eu acho que é assim que você vai ganhando, vai criando casca, vai ganhando nível competitivo. Importante no momento em que o futebol brasileiro, nenhuma equipe está com um nível de regularidade que se espera. Aí não é por culpa das equipes, dos jogadores, das comissões técnicas, é culpa do nosso calendário que não permite que você se prepare minimamente para poder apresentar algo melhor, né? Se não conseguisse, é porque não teria capacidade para isso, mas não é o caso, né? Você já entra competindo. Então, essa oscilação que todas as equipes do futebol brasileiro têm apresentado nos seus estaduais ou nas competições internacionais ou nacionais que estão a participar já, como a Copa do Brasil,
e Libertadores Sul-Americana, essa oscilação é natural, porque é impossível nesse momento qualquer equipe estar no seu melhor. Uma crítica pertinente do Paulo Autuori, até porque o Maracanã, infelizmente, passa por problemas seríssimos e não sei se o gramado aguentará esse jogo pesado que vai ter. Ô Guina, isso aí favorece muito mais o Atlético Paranaense do que o time do Flamengo. Também porque quem está jogando em casa tem a responsabilidade de buscar o resultado. E aí o campo, o estado do gramado precisa estar bom para que os jogadores possam desempenhar um bom futebol. Então, nesse caso, vai ajudar muito mais o Atlético Paranaense, porque vai bastar defender, né? Vai bastar defender e jogar bola pro mato, que o jogo é de campeonato, enquanto que o Flamengo teria que tocar a bola e vai ter dificuldades. É verdade, concordo com você. Vamos falar agora a respeito dos jogos da Copa do Brasil. Teremos mais uma rodada de Copa do Brasil. Nós teremos quarta fase. Internacional e Corinthians jogam daqui a pouquinho, 21h45, o grande jogo desta rodada, Zenon. Ô Guina, a responsabilidade é toda do Internacional, que vem de péssimos resultados desde o ano passado, caindo para a segunda divisão. Então o torcedor colorado está esperando uma grande atuação do seu time e quer um resultado positivo. Agora, se você for analisar os dois times, o Corinthians vivencia um melhor momento do que o Internacional. E tecnicamente hoje o Corinthians, podemos dizer que é superior ao time do Inter, né, Gilmar? O Inter é uma equipe que todos nós sabemos que já foi uma potência, né? Hoje a equipe do Inter, até com essa situação de rebaixamento, ela perdeu um pouco o seu brilho, né? O Corinthians, muito pelo contrário, vem bem no campeonato, né? Não com muitas estrelas, o que o Carille está tendo um certo problema lá também, porque você sabe que jogar no Corinthians é uma cobrança imensa, mas o Internacional que se cuide, porque em casa vai ter que mostrar serviço. E não é tão simples fazer diante do Corinthians, que vem num bom momento. Sport e Joinville também jogam às 21h45. Amanhã nós teremos São Paulo e Cruzeiro. Outro grande jogo, Zé. São Paulo e Cruzeiro amanhã. É, grande jogo. O primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo depois em Minas. Justamente, um clássico interestadual, onde o São Paulo vai ter que fazer um bom resultado, porque depois, jogando em Minas, a coisa é muito mais complicada. Então, se o São Paulo não fizer um bom resultado aqui no Morumbi, tá fora da próxima fase. Eu também acho que tem que fazer o resultado em casa, porque se não fizer, deixar para resolver lá em Minas vai ser complicado. Tem a oportunidade agora e o São Paulo vem num bom momento, né? Acho que o Rogério Ceni conseguiu acertar, teve uma instabilidade no começo do seu trabalho, mas hoje o São Paulo parece que encontrou ali, com o Jusilei na cabeça da área, dando uma segurança. A equipe do São Paulo não ficou muito exposta, que é o que vinha acontecendo, tomando muitos gols, né? Entrou um goleiro lá, o Renan, também, que é desconhecido, mas que acho que acertou ali a casinha, viu, Zenão? E falando nisso aí, Gilmar, eu queria tocar nesse assunto. O Rogério tá fazendo rodízio de goleiro. Você acha que isso é bom para o goleiro? Bom é rodízio de carne, né? De pizza, né? Agora rodízio camarão, aí sim, né? Uma sequência de camarão lá na sua terra, lá. Isso. Né? Que, por sinal, mandar um abraço pro pessoal lá. Pessoal lá de Floripa, pra Zoê. Deixa eu mandar um grande beijo pra Zoê também. Um beijo pra Zoê, verdade. Minha irmã, tá tudo em casa. Tá lá em Florianópolis assistindo. Entendeu? Agora, rodízio de goleiro é complicado. Eu acho que ele tá dando preferência pro Zenon, até porque tanto o Sidão... O Renan, né? Tanto o Renan quanto o Denis não tem se acertado. O Denis ficou tanto tempo aguardando, quando chegou a sua vez, parece que deu chabu. O Sidão veio, sabe jogar com o pé, mas de repente não sabe jogar com a mão. E o Renan, né, mostrou que é um garoto, é novo, mas está segurando a onda e é o que está dando certo. Eu acho que o Rogério vai fazer opção pelo Renan. Goiás e Fluminense também se enfrentam amanhã e Vitória e Paraná também se enfrentam amanhã nesta quarta fase da Copa do Brasil 2017. Gilmar, conta um pouquinho da sua vida pós-futebol, o que você anda fazendo agora, qual a sua vida? Então, eu trabalho em Osasco, né? O secretário de esporte que entrou, o Tinha de Ferreira, na altura, que hoje é o Delbo Teruel, ele era goleiro e gostava do meu trabalho. E aí, quando ele assumiu, ele me chamou para que eu fosse gerenciar, ser gestor de núcleo de um setor que cuidava de um projeto chamado Novos Talentos. Sim. E eu vou para o meu 5º ano lá fazendo esse trabalho. Trabalho que eu gosto muito, trabalho com crianças, com idosos, muito né? Bom. Sempre mostrando o caminho do esporte às pessoas que queiram praticá-lo. Zé, vamos dar um presente para o nosso convidado? Se vamos dar um presente para o nosso
parceirão aqui lá da Ótica Helena, meu amigo Que isso? Carlão, da Val, do Grêmio. Ótica Helena, que fica ali na General Osório, 766, hoje com presente super especial, um óculos da Aqui Liberata, vem e ganha com presente, design, mano. tá ali, não é pra devolver não, é pra você aqui, levar. aqui você ganha mesmo. você ganha de verdade. Aqui é de Esse verdade, você- não é pra devolver, não. Que isso, hein? Esse é um óculos design italiano. Que isso? Entendeu? Vou ficar numa Que máscara isso, do hein? caramba lá. Que isso, cara? Brincadeira. Você vê que coisa, Ator de novela. É. Opa, Ator de demorou, filme. hein? Ó, além disso, nós temos um presente da Brumas também pra você, que é uma camisa polo do nosso programa. Do Rede Família Esporte. Lá da Rede Família. Aí. Tá aqui. E mais outra camisa Pra também. você, Essa aqui é pra treinamento. você passear, fazer o seu treinamento, que é um presente da Brumas também. E um CD de Pamela Paz e Denilson, que é uma dupla sertaneja que faz sucesso aqui em Campinas e região. Muito obrigado, Você já vai Zenon. voltar para São Paulo escutando Você já vê que coisa, essa né? dupla. Eu fiquei algum tempo sem ver o Zenon, venho aqui participar de um programa Ganha maravilhoso, presentes, tá vendo? né? Vejo o Guina, né? E eu queria aproveitar, mandar um abraço também O doutor? ao doutor Alexandre Bussabi. Ô, doutor Alexandre Bussabi, aquele abraço pro Grande senhor, abraço, hein? doutor. Oi, doutor. Muita saúde. O doutor é um cirurgião lá da região de Osasco, né? Da Brasil Smile. Dental Saúde, que é uma sequência lá de um trabalho odontológico, e nós somos parceiros, né? Hoje ele é secretário lá da SICA em Osasco. Doutor Alexandre, o Zenon aqui. Grande aqui, abraço, grande grande abraço, abraço. Um viu? abraço pro senhor aí. Cuide bem das pessoas aí, isso porque aí. dentes bons deixa a pessoa saudável. É isso aí. certeza. E isso é com a Brasil Smiles. Faz isso com muita perfeição. Sem dúvida. O Brasil inteiro. Valeu? Maravilha. Gilmar, obrigado pelo carinho de ter aceito nosso convite. Obrigado. Eu fiquei muito contente de participar do programa. Contei um pouco de história aqui. Com certeza. Vivi muitos momentos com o Zenon. Estamos vivenciando, né? É. Como oponente, hoje ele está do meu time, né? Que bom. Então, fiquei muito contente em conhecer também o nosso amigo ali da Forte Eli. Organ, que é o Eli, né? E a galera aí que deu E uma vamos força. lá para agora comer uma costela. Vamos lá no Dadá alto, né? comer uma costela. Vamos no lá, né, Dadá. Guina Paiva? Vamos É no isso aí. Dadá comer uma costela. Beleza. Muito obrigado. Zé, grande abraço. Um irmão. abraço a todos. Abraço ao Brasil inteiro, hein? Com que nos certeza. assiste. Grande abraço a você, todo o Brasil, que esteve em nossa companhia. Lembrando que nós estaremos de volta amanhã, repercutindo os principais campeonatos de hoje, desta quarta-feira. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau. Trabalho.